Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da Semana do Linux, o primeiro congresso online gratuito de GNU, Linux e tecnologias livres. É uma grande honra estar podendo participar de um evento tão importante para o software livre. Gostaria de agradecer a oportunidade que a equipe da Semana do Linux está me proporcionando ao participar deste evento. Meu nome é Valdemar e venho falar sobre um assunto de grande relevância para a carreira de todo profissional de tecnologia, que são as certificações técnicas, mais especificamente para o profissional que pretende trabalhar com o sistema operacional Linux ou para o profissional que já trabalha com o sistema operacional Linux e pretende alavancar a sua carreira, acrescentando um grande diferencial em seu currículo, que são as certificações técnicas. Antes de estar iniciando aqui a apresentação das diversas opções de certificações técnicas Linux, inclusive isso gera bastante confusão para o profissional que está almejando a sua primeira certificação técnica. Qual certificação eu devo obter? Uma certificação Novell, uma certificação LPI, uma certificação Red Hat, uma certificação CompTIA. Existem várias opções. Nós vamos estar falando um pouco sobre cada uma delas e está apresentando também detalhes sobre as habilidades que o candidato, o profissional, seja ele iniciante ou que já trabalha no mercado há algum tempo, deve apresentar durante a realização de um ou mais exames para obter a sua certificação técnica. A nossa agenda aqui na nossa palestra é uma breve apresentação do meu perfil profissional, os principais objetivos da nossa palestra aqui no caso. Um tópico que eu considero muito importante aqui na nossa agenda é a introdução ao conceito de certificação. Vejo que diversos profissionais ou candidatos à sua primeira certificação sempre têm uma grande dúvida entre diferenciar um certificado de uma certificação e também se a certificação ela realmente vale a pena dentro do mercado de trabalho. Continuando aqui na nossa agenda, vou estar falando sobre a importância que o sistema operacional Linux tem e, principalmente, como o Linux está inserido dentro do atual mercado de trabalho. Em seguida, vamos estar falando sobre as principais certificações técnicas Linux, as certificações LPI, que é a mais conhecida e mais falada hoje, as certificações CompTIA, que tem tido uma grande procura nos últimos anos, principalmente pela forma de parceria que a LPI está realizando com a CompTIA na hora de obter a certificação, que eu vou estar explicando um pouquinho mais à frente. As certificações Red Hat, também que são de grande importância no mercado, e as certificações Novell, que nos últimos anos, devido às transições que a própria Novell sofreu no mercado de trabalho, perdeu bastante força. O foco da nossa apresentação vão ser as duas principais certificações técnicas Linux do mercado atual, que são as certificações LPI e Red Hat. Trabalho como analista de infraestrutura e sysadmin Linux e BSD há mais de 15 anos. Sou sócio proprietário da ProRede Telecom em Ribeirão Preto, São Paulo. Sou formado em Engenharia da Computação pela Universidade de Ribeirão Preto e também pela Universidade de Ribeirão Preto obtive a pós-graduação em banco de dados. Obtive outras certificações técnicas aí ao longo dos anos no mercado de trabalho. A mais recente que eu obtive da família de certificações Red Hat é a certificação de administrador de sistemas na plataforma OpenStack. Inclusive, a própria Red Hat ela está com uma grande mudança ali no seu programa de certificações e certamente devido às tecnologias de cloud computing, não somente a Red Hat, mas todas as certificações
técnicas da área que tem algum tipo de foco em infraestrutura, obviamente estão adaptando-se, alinhando seus conteúdos, seus programas de certificação em cima de tecnologias de cloud computing. Os objetivos da nossa palestra aqui na Semana do Linux é especificamente as certificações LPI e certificações Red Hat. Por que se certificar? Essa é uma dúvida muito recorrente na maioria dos profissionais que estão iniciando na carreira de tecnologia e até mesmo profissionais que já possuem uma certa experiência dentro da área de tecnologia. Existe uma frase bem interessante do diretor de currículo e certificação da Red Hat, Randy Russell, que diz que a premissa de qualquer certificação é que ela ajude um gerente de contratações a organizar a pilha de currículos. Muitos profissionais não certificados, ou até mesmo os profissionais certificados, observando esta imagem, podem discordar sobre a ideia de que o profissional certificado é um profissional melhor, mais qualificado do que um profissional não certificado, levando o currículo do profissional certificado ter um destaque maior do que o profissional de currículo não certificado, que não possui, melhor dizendo, nenhuma certificação técnica. Não é exatamente esta a ideia dentro dessa imagem. A ideia é justamente chamar a atenção que a maioria, para não dizer todas as empresas que participam ou promovem processos de contratação em vagas interessantes, sejam elas de nível júnior, pleno ou sênior, elas consideram fortemente que o candidato possua certificação técnica. A certificação ela é um diferencial e tanto no currículo, não apenas porque aquele profissional ele teve um esforço considerável para obter aquela prova, para participar de uma prova, estar obtendo a sua certificação. Existem várias vantagens, não só para o profissional que está almejando determinadas vagas, mas para os profissionais que participam dos processos de contratação, que organizam esses processos de contratação. A certificação ela mostra que aquele profissional ele não apenas tem conhecimentos básicos de diversos tópicos que estão em torno de uma determinada tecnologia ou produto, mas também mostra que aquele profissional ele tem um conhecimento que está alinhado às versões mais atualizadas daquele produto, o que é interessante para o contratante, porque ele vai poder verificar se aquele profissional, a experiência com o Linux, por exemplo, dele, é uma experiência que está em cima, vamos, só para exemplificar, sobre a distribuição Red Hat Enterprise Linux 4. Depois disso, o profissional, vamos supor que não se atualizou ou se atualizou pouco sobre as diversas mudanças que esse produto sofreu ao longo das versões posteriores. E outro ponto importante, as certificações, pelo menos as certificações mais sérias no mercado de tecnologia, elas não estão apenas alinhadas à questão de produtos e versões atualizadas desses produtos ou tecnologias, mas também alinhadas a boas práticas de mercado. A partir do momento que uma empresa consegue identificar aquele profissional na sua pilha de currículos, vamos assim chamar, um profissional que possui uma certificação, ele não comprova apenas que sabe instalar, por exemplo, um sistema operacional, mas ele é conhecedor de boas práticas que devem ser utilizadas para os diversos tipos de ambiente na qual aquele sistema possa ser instalado. Então, esta é outra vantagem interessante sobre a certificação, né? Então, dentro desse processo de qualificação, os profissionais que estão iniciando na área ou que não possuem ainda uma certificação, sempre possuem esse tipo de dúvida que é bastante recorrente, mas realmente vale a pena você certificar. A certificação aqui no caso, só para se ter uma ideia, segundo o IDC, 53% a mais de chance
vai existir para o profissional que possui uma certificação, se comparado com o profissional que não possui a certificação. E o que está em destaque é o que a maioria, obviamente, vai direcionar uma atenção maior, é o salário. Os profissionais que estão certificados, que possuem algum tipo de certificação técnica, têm salários que giram em torno de 100 a 10% ou 10 a 100% superior à média de mercado. Então, dessa forma, pode-se perceber que todas as empresas sérias que realizam contratações de profissionais de TI, elas consideram a certificação um diferencial, e esse diferencial ele é refletido desde o início da contratação, desde o primeiro salário, realmente, que tem realmente diferença no valor que se paga. Dentro da ideia de certificado de conclusão e certificação, o certificado de conclusão é aquele que ele é emitido por um centro de treinamento ou algum tipo de instituição, escola, que normalmente não atesta que aquele profissional absorveu os conhecimentos mínimos necessários em torno daquele assunto. O que a maioria dos cursos rápidos, cursos livres, como são assim chamados, de 8, 20, 40, 80 horas, atestam nesse certificado, é que o aluno teve uma frequência mínima de participação. E os poucos centros de capacitação ou de ensino que consideram uma avaliação durante ou no final, no término de um curso de capacitação, não realizam provas, exames que realmente são adequados para mostrar que aquele tipo de aluno obteve o conhecimento mínimo necessário, o conhecimento básico em torno de uma determinada tecnologia ou produto. Diferentemente de um certificado de conclusão, a certificação ela possui um peso certamente muito maior, porque quem está por trás de um programa de certificação é normalmente o fabricante de um produto, por exemplo, Cisco, Microsoft, Oracle. Então, são esses players do mercado que são responsáveis pelos seus programas de certificação. Então, certamente, esses players sabem o que existe de boas práticas de uso em cima dos seus produtos, pelo menos se espera, e a partir desse conhecimento adquirido em cima do que o cliente mais utiliza aí fora, em cima dos seus produtos, como o que existe de boas práticas durante a implantação desses produtos, é que os programas de certificação desses players são desenvolvidos. Vamos pegar o próprio caso da Red Hat também, que faz algo muito semelhante, alinhando-se não só diversos tipos de conhecimento que são importantes para aquele profissional, mas que todos eles sejam conhecimentos alinhados a boas práticas de uso ou de implantação desse produto ou tecnologia no mercado. Dentre as diversas opções de certificações que nós temos na área de tecnologia, especificamente certificações técnicas Linux, nós temos 4 opções, que são as certificações LPI, Red Hat, CompTIA e certificação SUSE Linux, Novell SUSE Linux. Complementando as informações a respeito desses programas de certificação, a respeito da CompTIA, uma informação interessante, ela é uma organização internacional sem fins lucrativos, ela desenvolve programas de certificação há mais de 25 anos, se eu não me engano, e ela abraça diversas outras tecnologias, não apenas o Linux. Ela é fomentada, financiada, recebe a ajuda, auxílio, inclusive de diversos players, grandes players de mercado, como a IBM, HP, Microsoft, Cisco, Intel, Red Hat, Apple, entre outros. Ela foi criada justamente para suprir uma lacuna deixada entre aquilo que as faculdades formam e o que o mercado de tecnologia exige. Hoje é possível fazer os exames LXO 101 e LXO 102 da CompTIA. A vantagem de fazer esses 2 exames é que, se você for aprovado neles, você, além de obter a certificação CompTIA,
você também recebe a da LPI. Isso, no caso, recebe a certificação da LPI de nível 1 ou nível Júnior. Isso só é possível devido ao programa de parceria entre as duas instituições órgãos. Algo semelhante também ocorre se você fizer a certificação, tentar obter a certificação LPI nível 1 ou nível Júnior, que nós vamos ver um pouco mais adiante, que é constituída de dois exames, os exames 101 e 102 da LPI. Sendo aprovado nos dois, você tem direito a receber, além do certificado da LPI, o da Novel também. Então, é uma ideia bem interessante de parceria que vai trazer um diferencial, né, uma visibilidade bacana assim, para o seu currículo. Entretanto, se você fizer as provas, for aprovado nas provas de nível 1 da certificação LPI, que a gente vai estar vendo, e solicitar o certificado da Novel, aí você não tem direito da CompTIA. Da mesma forma, se você fizer a prova da CompTIA e obter a certificação LPI de nível 1, você não tem direito a pedir da Novel. Hoje, falar sobre o sistema operacional Linux, sobre a sua importância, é muito mais fácil do que há uns 10 a 11 anos atrás. Mesmo por Linux ser um sistema que vem sendo desenvolvido desde 1991. As maiores dúvidas que, pelo menos, eu tive a oportunidade de presenciar a partir de alunos nesse período como docente, Linux é um sistema que oferece boas vagas na área de tecnologia. O salário ou as faixas de salário que esse profissional que trabalha com Linux são interessantes, vale a pena obter uma certificação e essa certificação vai refletir no meu salário como um profissional Linux? Sem dúvida alguma, Linux é um sistema que ele é utilizado em diversos tipos de ambientes, desde os mais simples aos mais críticos. E outro tipo de informação que é realmente relevante dentro do sistema operacional Linux e o contexto no mercado de trabalho que ele se insere, é que o sistema operacional Linux ele não é um sistema que depende de boa parte da comunidade de desenvolvedores que estão apenas fazendo um trabalho voluntário. Boa parte do código, do kernel, das partes mais críticas do sistema operacional recebem trabalho de desenvolvedores que não são voluntários, mas desenvolvedores remunerados por grandes players do mercado, como, por exemplo, Intel, IBM, Red Hat, Amazon e assim por diante. São esses players que despendem quantidades consideráveis de investimento para que esse sistema continue com o seu ciclo de evolução rápida e todos esses players e outros mais que aqui eu não estou citando sejam beneficiados. A ideia que nós tínhamos, onde um único tipo de sistema dependia de uma única grande empresa, é uma ideia antiquada, porque hoje, tendo o sistema operacional Linux como um sistema que recebe a ajuda, o desenvolvimento de vários players do mercado, todos eles são beneficiados e o custo-benefício é muito interessante. LPI é a primeira certificação técnica que a gente vai estar falando aqui. É a principal certificação técnica hoje no mercado de tecnologia para profissionais que desejam ou já trabalham com o sistema operacional Linux. A ideia da LPI foi criar uma instituição, melhor dizendo, uma organização sem fins lucrativos, hoje sediada na Califórnia, e essa organização ela veio com a ideia de colocar ordem na casa, porque antes de 1999, o profissional que trabalhava com Linux, ele não possuía um programa de certificação que procurasse mostrar ali para o empregador, para a empresa que estivesse contratando aquele profissional, não tivesse como mostrar que aquele profissional possuía, ou melhor dizendo, poderia demonstrar os conhecimentos básicos em torno de uma determinada tecnologia ou produto baseado em Linux. Outro ponto importantíssimo, uma grande vantagem que as certificações LPI possuem é a sua neutralidade de distribuição. O que isso significa? Significa que o candidato a obter a sua certificação LPI,
ele não vai concentrar os seus estudos numa determinada distribuição. Por exemplo, o candidato não estaria ali apenas focando os seus estudos numa distribuição Ubuntu, ou numa distribuição CentOS, ou numa distribuição Arch Linux, não importa a distribuição, porque os conceitos, os tópicos que fazem parte dos exames das certificações LPI são tópicos que aquele candidato, quando for solicitado dentro do exame, ele vai estar aplicando durante a resolução do exame conhecimentos que são úteis em qualquer distribuição Linux. Então esse é um ponto de bastante relevância para as certificações LPI. Só uma observação em relação a gerenciamento de pacotes. As certificações LPI, elas exigem do candidato conhecimentos de gerenciamento de pacote utilizando pacotes RPM ou pacotes desenvolvidos pela Red Hat e pacotes Debian, que são pacotes utilizados em distribuições Debian e suas derivadas. Justamente porque essas duas distribuições serviram de base, continuam servindo de base até hoje para outras distribuições. Então, nada mais justo do que a certificação ou as certificações LPI exigir o conhecimento de gerenciamento de pacotes nessas duas tecnologias criadas em distribuições diferentes. Desde 1999 até 2012, 350 mil exames já foram aplicados e quase um terço dos profissionais receberam aí aprovação nas suas participações com o exame. Isso é para dar uma ideia também de que esses índices se mantêm mais ou menos até hoje. E é interessante ver essa proporção de exames e pessoas que foram aprovadas, para você ter ideia que ela é uma certificação que não é extremamente difícil em todos os seus aspectos, mas também não é uma certificação que aquele profissional que está iniciando na área, e até mesmo aquele profissional experiente, vai ter grande facilidade na hora de estar participando do exame. Dentre as certificações de tecnologia, ela está, pelo menos todas as certificações LPI, elas estão entre as 10 mais procuradas no mundo. Outro ponto interessante que toda certificação técnica, não só LPI, Red Hat, certificações Microsoft, por exemplo, possui a ideia de atualizações regulares. Basicamente, a ideia de atualização, ela reflete a evolução que a plataforma ou produto possui ao longo dos anos. Então, esse é um ponto importante que é bastante atrativo para as empresas que estão procurando profissionais certificados, porque isso gera uma grande vantagem a partir do momento que se checa a certificação que aquele profissional possui. Também é possível verificar que aquele profissional ele possui conhecimentos atualizados em torno de uma plataforma ou produto. Dentro do programa de certificação LPI, nós temos 3 categorias de certificação: as categorias de nível júnior, avançado e sênior. O nível júnior, ou pelo menos é a porta de entrada das certificações, que é a LPI C1, que aqui tem um ponto bastante interessante. Para aquele profissional que já trabalha com Linux, eu conheço diversos profissionais que, na primeira oportunidade, no primeiro momento que foram participar desse exame, foram reprovados, não porque o profissional não tinha conhecimento, mas porque subestimaram os tópicos que ali existiam. Esse é um ponto interessante de programas de certificação, por exemplo, como a LPI. Por mais que o profissional ele seja experiente, certamente ele não vai ter experiência com todos os tópicos na mesma proporção, no mesmo peso, em relação ao que ele já teve de experiência em empresas que ele já trabalhou. Então é extremamente importante aquele profissional estar se preparando para essas provas, estar revisando tópicos, porque muitas vezes ler aqueles tópicos leva a uma ideia errônea de que aquele tópico que está sendo
colocada ali como uma possível questão dentro da prova, ele não vai ser devidamente cobrado. E é aí que o profissional, o candidato, acaba tendo um mau desempenho por não se preparar adequadamente. Temos aí em seguida os níveis 2 e 3. Esses números são as codificações, as identificações de cada prova. Então, para se obter uma certificação LPI 1, que é o nível inicial, você tem que ser aprovado em 2 avaliações, a 101 e a 102, ou 2 exames. O mesmo para o nível 2. E outro detalhe, né, que o nível 2 ele exige que o profissional tenha sido aprovado no nível 1. Né? Então, para se obter uma certificação de nível 2 em diante, você precisa ser aprovado, ter uma certificação, ser certificado LPI nível 1. Onde que essas avaliações, esses exames podem estar sendo realizados? Existem 2 opções básicas. Ou o profissional pode estar em algum evento de software livre, como o próprio FISLI, por exemplo, e você ter, dentro desses eventos, alguns estandes locais da LPI Brasil aplicando essas provas, onde elas são aplicadas de forma escrita. E a aplicação de prova no formato eletrônico é aplicada, no caso, pelos centros Personview, que estão espalhados aí em diversas localidades do Brasil e do mundo. O tempo de validade, depois que você obter uma certificação LPI, é de 5 anos para os 3 níveis. Então, a partir do ponto que esses 5 anos passaram, você tem que participar de um novo exame, e esse exame vai ser aplicado para que você atualize a sua certificação, mantenha ela, vamos dizer assim, em dia. Cada prova ela possui uma média de 60 questões. Então essa é uma informação muito importante, porque o candidato, normalmente ele espera um tipo de avaliação daquela mais tradicional, onde você tem 10 questões e para ser aprovado precisa acertar pelo menos 7, por exemplo, para ter um nível de 70% de acerto. A ideia aqui é não expor para o candidato uma quantidade fixa de questões. As questões elas são aleatórias para o candidato, e essas questões, elas, à medida que são expostas para aquele candidato, elas procuram abranger vários tipos de tópico. Então não adianta o candidato pensar que vai ter a sorte e, de repente, durante o exame, ele ter muito mais questões sobre instalação e particionamento e ele não estudar nada relacionado à segurança. Porque as questões, por mais que são aleatórias, elas vão procurar constituir um conjunto com uma quantidade mínima de questões sobre cada tópico. Porque a ideia das avaliações da LPI, dos exames da LPI, é procurar verificar se aquele candidato tem um conhecimento mínimo, ele tem uma pontuação mínima sobre cada um dos tópicos. Então, você vai precisar estudar todos os tópicos, sem dúvida alguma. E outro ponto interessante, existem tópicos que são mais importantes para um administrador de sistemas do que outros. Então, só para ter uma ideia, a questão de atualização de pacotes, atualização de sistema, instalação de aplicações, por exemplo, criação de usuários, são tópicos que têm uma pontuação considerável, porque são tarefas muito importantes que aquele candidato tenha que comprovar que ele tem um conhecimento mínimo. Então, cada tópico vai ter pontuações variáveis em suas questões. Mas outro ponto importante é que você tem que ter uma aprovação apenas considerada a partir da obtenção de 500 pontos para cima. E outro ponto também que é interessante o candidato saber que as provas, os exames, possuem tanto questões de múltipla escolha, como também questões dissertativas, onde aquele candidato vai precisar explicar algum tipo de situação ali, baseado no que está sendo mostrado naquele enunciado. Por exemplo, ele pode receber uma questão onde existem algumas variáveis de ambiente, recebendo valores e usando alguns filtros, e no final daquela sequência ele tem um eco para exibir uma informação sobre o valor resultante que está armazenado em uma determinada variável. Então ele vai ter que analisar toda aquela sequência de comandos e, baseado nisso, explicar o que vai acontecer, o que vai ser exibido
e, de repente, dependendo da questão, explicar o porquê. Então, esse é um outro ponto importante. Em relação às avaliações LPI, você tem as duas formas de realizar ela. Uma é a prova escrita, que normalmente ela é aplicada pela LPI Brasil, em eventos de software livre, ou nas caravanas que ela realiza, vamos dizer assim, procurando levar essa facilidade para as pessoas que estão participando desses eventos de software livre, e pelo menos a maioria esmagadora dos candidatos acabam fazendo os exames baseados em computador, né, a prova eletrônica, nos centros da Pearsonville. Os exames baseados em papel, eles possuem uma desvantagem, pelo menos para aquela pessoa que está obtendo a sua primeira certificação, que é a questão do prazo que você vai receber o resultado por e-mail. Ele fica entre 15 e 30 dias. Eu conheço alguns profissionais que já realizaram esse tipo de exame baseado em papel e chegaram a obter o resultado aí na média de 18, 20 dias após a realização dele. Diferentemente do exame que é realizado em computador, que o resultado sai na hora. Outro ponto importante, esse valor ele não está muito atualizado, principalmente por causa das variações altas que nós estamos tendo do dólar, mas o valor médio de cada exame de papel é de R$260. Em relação ao exame que você pode estar fazendo baseado em computador, o exame eletrônico. Esse exame, para ele estar sendo realizado, não basta apenas acessar o site da Pearsonville e estar agendando um local e um horário que você deseja estar realizando, participando daquele exame. Antes disso, é necessário que você acesse o site da LPI, o lpi.org, e registre um LPI ID, que é esse identificador que vai estar praticamente associado a todos os exames, às certificações que você obtiver. Então isso é importante não só para o candidato que vai estar agendando a sua prova no site da Pearsonville, mas também é importante para o empregador, que a partir daquele ID ele vai poder checar quais as certificações LPI você possui e também se elas estão em estado regular, ou seja, atualizadas. A prova LPI C1 ela é uma prova voltada mais para o administrador júnior. Ela possui 2 exames, os exames 101 e 102. Dentro do exame 101 são cobrados diversos tópicos aí, assuntos, mas assuntos que são interessantes, pelo menos para aquele profissional que está iniciando com Linux, é a parte de instalação, está estudando. Esse tópico é um tópico bem importante, que tem um peso até considerável dentro desse primeiro exame. E o gerenciamento de pacotes, que aí pelo menos a minha recomendação, quando você for estudar ali, você está utilizando pelo menos 2 máquinas virtuais, uma com Debian e outra com CentOS, por exemplo, para poder estar treinando, praticando as questões de gerenciamento de pacotes baseados em Debian e em Red Hat, que são 2 formas de gerenciamento que são cobradas dentro desse exame. Dentro do exame 102, a parte que eu considero, sim, pelo menos mais difícil, principalmente para aquele profissional que não tem boas habilidades em programação, não precisa ser um desenvolvedor de software, mas não tem muita familiaridade com programação, está dando uma atenção especial para Shell Script e também para os serviços essenciais do sistema, que são serviços diversos que são necessários durante a inicialização do sistema. E dentro dessa parte de serviços essenciais, procurar estudar adequadamente os run levels, as possibilidades de inicialização do sistema e desligamento, reinicialização do sistema e desses serviços. São assuntos extremamente importantes nesse exame. O exame 102, ele é um exame focado mais, já um segundo nível, para o administrador Linux. Pode-se dizer assim que aquele administrador que trabalha em ambientes mais críticos, normalmente aquele administrador, o que ele vai ser exigido nesses 2 exames é praticamente boa parte do que ele possa já estar trabalhando num ambiente mais crítico dentro de uma empresa. O exame 101 ele cobra diversos tipos de assunto, desde compilação do kernel, gerenciamento, carregamento, finalização,
instalação de módulos, sejam eles para prover um acesso a um hardware ou dar uma funcionalidade para o kernel com um novo sistema de arquivos. Sistemas de inicialização. Dentro do exame 201 e 202, é exigido ali pelo menos o entendimento não apenas do sistema mais clássico, que é o System 5, que é um sistema de inicialização linear, não paralelizado, como o Upstart e o Systemd, mas esses novos sistemas de inicialização, como o Systemd e o Upstart, também fazem parte dos tópicos, pelo menos na categoria sistemas de inicialização. Administração avançada de dispositivos. Ele vai exigir que você saiba gerenciar, criar, administrar, verificar status de RAID via software que você tenha criado dentro do seu sistema, do seu servidor baseado em Linux. Sem dúvida alguma, a parte de gerenciamento de volumes de armazenamento, diferentemente do nível 1, que você tem um foco maior em partições clássicas, a partir do exame do nível 2, do exame 201, já são cobrados questões de gerenciamento em volumes LVM e também o tuning de sistema de arquivos. Redimensionamento desses volumes e também de sistemas de arquivos são cobrados nesse tópico. Relacionado à parte de segurança, o OpenVPN é uma solução utilizada para tunelamento, né, transferência, né, de dados de forma segura, interligação de sites, subredes. Ele também é cobrado dentro desse exame. Compilação de programas pelo fonte. Isso, sem dúvida alguma, é exigido e tem uma pontuação considerável, pelo menos as questões que caem nesse exame 201. E o planejamento de recursos de hardware e rede. Aqui entra mais questões relacionadas ao troubleshoot, como, por exemplo, configurações de rede incorreta, por exemplo, endereçamento de rede conflitante dentro da rede, endereço de serviço de DNS configurado incorretamente, se o candidato ele tem condições de realizar o troubleshoot para verificar por que problemas de resolução estão ocorrendo, por que problemas de transmissão de dados estão ocorrendo, a partir de configurações incorretas de rede e até mesmo configurações incorretas relacionadas a módulos de device drivers para interface de rede. O exame 202, ele entra aqui com duas soluções, dois softwares de servidores web, o Apache, o NGX, que certamente são dois softwares bastante utilizados hoje em infraestrutura, em servidores web, são certamente os dois mais utilizados no mundo atualmente, e são cobrados desde a parte de instalação, configuração. Nós não vamos entrar em detalhes sobre cada um dos tópicos, porque dentro do próprio site da LPI, ele entra em maiores detalhes sobre o que exatamente vai estar sendo cobrado dentro, por exemplo, desses duas soluções de servidor web. Mas, por exemplo, a instalação, a configuração de autenticação básica, autenticação integrada com LDAP, virtuais hosts e tudo mais, pode ser cobrado dentro da prova do exame 202. O software de proxy cache Squid também é cobrado dentro do exame. Esse é um tópico que também merece uma atenção especial, porque o Squid é um software extremamente flexível, assim como o Samba e NFS. Então, certamente, a configuração e a dedicação em estudo do serviço de proxy Squid, Samba e também NFS para compartilhamento de arquivos, sem dúvida alguma, é uma grande dica aqui para a realização desse exame. Vale muito a pena dedicar um bom tempo de estudo nesses dois serviços, porque são muito flexíveis e é justamente essa flexibilidade que leva a necessidade de uma boa dose de estudo. Configuração de serviços de DHCP, esse é um tópico relativamente simples, ele é até bem tranquilo, mas não subestimem o tópico e vale a pena estudar cada um deles. Autenticação por módulos de autenticação plugáveis, ou PAN, vai estar sendo exigida. Esse certamente é um tópico que vale a pena estudar com bastante dedicação, porque existem diversas questões com grandes, vamos dizer assim, pegadinhas durante o exame,
em cima de PAN. Boa parte das pessoas que eu já tive a oportunidade de conversar, que participaram do exame 202, acabaram indo mal, principalmente questões relacionadas a PAN. Configuração de LDAP como cliente e servidor também é cobrada nesse exame, também é um tópico de grande importância. Servidores de e-mail que vale muito a pena uma boa dose de estudo, principalmente para aquele profissional que nunca trabalhou, teve a oportunidade de realizar tarefas mais avançadas com esses dois softwares. A LPIC3 é uma certificação já para nível sênior ou administrador de nível mais avançado. Ela é dividida aqui em 3 exames. O candidato para obter o nível de certificação LPI C3 Core ou administrador de ambientes mistos, basta estar participando, realizando, o exame 300. Este exame já lhe dá a possibilidade de obter a certificação de nível 3. A partir desse ponto, pelo menos a partir de outubro de 2013, a LPI ela acabou realizando uma subdivisão de especialidades, ou vamos dizer assim, ela criou 2 exames, que são certificações de expertise, para o administrador de nível core ou ambientes misto, que são as certificações, ou melhor dizendo, os exames 303 e 304, onde o 303 é focado em segurança e o 304 em virtualização. O exame 300 ele é um exame que foca principalmente na integração de serviços e na implementação de serviços de infraestrutura críticos, como serviços de diretório, LDAP, Samba, na sua versão 3, e também, a partir aí de 2013, se eu não me engano, a LPI inseriu o Samba 4 como um dos elementos importantes no exame 300. Esse nível de certificação, o 300, ele é um nível de certificação que exige uma quantidade considerável de estudo, porque é necessário que o candidato tenha um conhecimento aprofundado desses serviços e também espera-se também que ele tenha experiência. A experiência normalmente ela acaba ajudando o candidato durante os seus estudos, porque a partir desse ponto que você está trabalhando com ambientes mistos, espera-se que você tenha conhecimentos de infraestruturas ligadas à redundância, ou seja, replicação entre serviços de diretório, a transmissão segura de tráfego entre esses servidores de diretório, conhecimentos de performance tuning e também a integração desse serviço de LDAP com subsistemas como PAN, NSS e também com serviços corporativos como o Active Directory da Microsoft e subsistemas de autenticação como Kerberos. Em relação ao Samba 3 e Samba 4, certamente esse ponto ele gera uma grande quantidade de estudo por parte do candidato, porque o Samba 4 ele teve mudanças drásticas, até mesmo radicais, na sua estrutura. Por mais que hoje o uso do Samba Tool facilite muito a operação e a utilização, vamos dizer assim, a configuração dos serviços do Samba, existem mudanças realmente consideráveis entre a versão 3 e 4, e então praticamente é um tópico à parte, assim, que se deve ter uma dedicação na hora do estudo para o candidato. O exame já de expertise focado na segurança, o 303, ele é um exame que tem uma série de conhecimentos, assuntos que são exigidos na parte de criptografia, usando tanto a ferramenta GPG, a própria ferramenta OpenSSL, que aqui é uma ferramenta sem dúvida fantástica, que existe uma série de recursos, é muito flexível, então é uma ferramenta que vale muito a pena estar estudando.
no que se refere à criptografia, aplicação de chaves simétricas, assimétricas, geração, assinatura de certificados digitais e tudo mais, que são conhecimentos que são exigidos durante essa prova, esse exame. Controle de acesso e também sistemas de controle de acesso mandatório, como C-Linux, são tópicos fundamentais ali dentro da certificação em segurança. Outros tipos de conhecimentos que são aplicáveis, pelo menos para o candidato durante o exame, exige-se que aquele candidato estude também, de preferência, ele possui experiência relacionado ao uso de ACLs estendidas de sistemas de arquivo, o uso de sistema de criptografia de sistema de arquivos baseado no subsistema Lux, o uso da ferramenta Crypt Setup, por exemplo, e também conhecimentos de análise de tráfego de rede usando Wireshark, levantamento, mapeamento e numeração de serviços e varredura de portas através do Port Scanner Nmap e a identificação de vulnerabilidades através do scanner de vulnerabilidade Nessus é exigido dentro desse exame. Sistemas de detecção de intrusão e detecção de integridade de sistema, de arquivos, alterações não autorizadas, como o Tripwire, e sistemas de detecção de intrusão, como o Snort, são ferramentas exigidas durante o exame 303. No exame 304, inclusive é um exame que eu estou estudando há algum tempo, que eu pretendo seguir pela linha mais óbvia, como eu trabalho como analista de infraestrutura e um dos principais focos que eu tenho tido ultimamente é virtualização e cloud compute. Esse é um exame que eu estou ultimamente estudando para ele. Certamente esses dois tópicos aqui, ou assuntos que estão expostos como o Hypervisor, o KVM e Zen, são mandatórios, obrigatórios aqui, o candidato estar estudando. Existem vários assuntos, conceitos interessantes dentro do exame 304. Uma atenção especial, pelo menos, ao Hypervisor KVM deve ser dada, apesar que ele vai ser cobrado de forma igual ao Hypervisor, a solução, a tecnologia Zen, apesar que a solução KVM ela tem tido uma grande utilização nos últimos anos e principalmente não só porque a Red Hat é um dos principais players do mercado que tem atingido um bom público através da disseminação dessa ferramenta, dessa solução, mas principalmente porque KVM hoje é um dos hypervisors, soluções de virtualização mais bem suportadas na plataforma OpenStack. Por isso que a adoção, o crescimento de uso dessa ferramenta tem sido considerável. Dentro do exame 304, nós temos conceitos de balanceamento de carga, onde a ferramenta HAProxy ela é exigida ao candidato que vai estar prestando o exame, questões como instalação e configuração, gerenciamento de cluster através da ferramenta Pacemaker, que atualmente ela é utilizada dentro da plataforma de cluster da Red Hat, e até mesmo a plataforma de cluster da Red Hat, que é baseada no CoralSync e outros mecanismos de alta disponibilidade, fazem parte dos conceitos e conhecimentos que o profissional vai estar sendo exigido na parte de gerenciamento de cluster. Na parte relacionada à storage, o candidato ele vai estar sendo avaliado na utilização de recursos, tecnologias como replicação de bloco em rede, através da ferramenta DRBD, e também através do uso de sistemas de arquivo clusterizados, como o GFS2, que é o sistema hoje homologado pela Red Hat, é utilizado nas suas soluções de cluster, de sistemas de arquivo, e a solução OCS2, da própria Oracle, também vai estar sendo exigida dentro desse exame 304.
Certificação Red Hat, complementando aqui o nosso, vamos chamar assim, par de certificações mais importantes para profissionais Linux, além de LPI, temos as certificações Red Hat. Red Hat dispensa comentários aí, é líder de mercado open source hoje, é uma empresa de muito sucesso, com valor de mercado médio de 2 bilhões de dólares. Ao contrário do que alguns profissionais pensam, a Red Hat não é uma empresa apenas por trás de uma excelente distribuição Linux, que é o Red Hat Enterprise Linux, mas ela possui um portfólio de soluções diversas além do sistema operacional, como solução de virtualização, que é o próprio Heavy, é o Enterprise Virtualization, solução relacionada a cluster de serviço e máquinas virtuais, até mesmo storage, que é o Red Hat Cluster Suite, ou RHCS. Temos um serviço de diretório altamente escalável, que é o Directory Server, que ele é baseado em LDAP, mas certamente é um produto à parte, devido às diversas possibilidades de gerenciamento com ferramentas desenvolvidas pela própria Red Hat. Temos o próprio OpenStack, que é uma plataforma, praticamente um sistema operacional para a nuvem, que a Red Hat hoje é uma das maiores colaboradoras desse projeto, que sem dúvida é uma ferramenta fantástica. E dentro de servidores de aplicação nós temos o JBoss da Red Hat, que hoje está entre os servidores de aplicação mais utilizados no mercado. É uma empresa que dispensa comentários também, porque 90% das empresas que estão entre as 500 mais ricas do mundo utilizam Red Hat. Então, a partir daí dá para se entender a confiabilidade que uma empresa dessa tem, devido à escala de utilização. E outro ponto importante, que 50% dos volumes de dados de negócio do mundo, pelo menos os mais importantes, estão sendo executados com Red Hat sendo utilizado como plataforma. Dentro dos programas de certificação, dos 10 programas de certificação mais respeitados do mundo, claro que o da Microsoft está entre eles, e o LPI é um deles, dentro dessa lista, a Red Hat também faz parte dessa lista dos 10 programas ou programas de certificação mais respeitados. As certificações da Red Hat, elas estão entre as mais respeitadas também, principalmente não só pela rigidez do exame, também pela seriedade com que esse exame é desenvolvido e não poderia deixar de dizer pela forma com que ele é aplicado. Ele é um exame totalmente hands-on, ou seja, totalmente focado em atividades práticas. O candidato ele não vai ter uma quantidade de questões baseada aí em respostas em múltipla escolha ou dissertativa. Então, o candidato ele praticamente vai ter que desempenhar ali, através de um servidor destinado a ele durante o exame, as tarefas que são disponibilizadas durante o exame, sem acesso a qualquer tipo de referência que esteja na internet, livros ou manuais. As únicas referências que aquele candidato vai ter são as próprias páginas de manual que existem no sistema e as documentações compartilhadas que podem ser instaladas sem problema algum na máquina para o usuário. Dentro da pirâmide do programa de certificação da Red Hat, nós podemos subdividir elas no nível RHCSA, que é o administrador de sistemas certificado. Esse é o primeiro nível. Comparado a LPI, ele pode ser comparado a conhecimentos de nível da certificação de nível 1 e alguns tópicos também equivalentes ao nível 2 da LPI, mas certamente não todos. O RHCE, ou engenheiro certificado, ele é equivalente ao nível 2 e, em alguns aspectos, também equiparável ao nível 3, mas é mais correto dizer que o RHCE é um profissional que tem uma certificação equivalente ao nível 2 LPI. Finalizando a nossa pirâmide de certificações aí do programa de certificações da Red Hat, nós temos o arquiteto certificado, ou RHCA, que, ao contrário do que parece, não é exatamente o último nível, porque esse profissional ele pode estar obtendo outros níveis
de certificação a partir do momento que ele obtém o nível de arquiteto. Então, a partir do momento que aquele profissional participa de outros exames de expertise focado em outros produtos da Red Hat, a partir do momento que ele é aprovado nesses exames, ele vai subir no seu nível como arquiteto. Então, ele pode ser um arquiteto nível 1, nível 2, nível 3 e assim por diante. O primeiro nível, ou o administrador de sistemas, da RHCSA, é considerado uma certificação de nível júnior da Red Hat, né? O candidato ele deve participar de um exame prático aí, com duração máxima de 2 horas e meia, e ele tem que obter um total de pelo menos, um mínimo, de 210 de um total de 300 pontos. Não existe nenhuma declaração na prova de quantos pontos vale cada tarefa. Você tem uma lista de atividades e essas atividades precisam ser realizadas dentro desse tempo de 2 horas e meia. E toda a correção ela é realizada pela própria Red Hat remotamente. As estações, os servidores que você utiliza são acessados e o processo de correção é feito pela própria Red Hat. O investimento médio aí, né, é um pouco difícil de falar de valores hoje por causa das variações do dólar, mas o investimento médio do exame de certificação da RHCSA é de R$ 750. Todas as provas, como eu falei, são baseadas em tarefas administrativas totalmente mão na massa. O próximo nível, ou nível de engenheiro certificado, o RHCE, essa certamente é a certificação, é uma das mais almejadas aí pelos profissionais de TI que trabalham com Linux, assim como as certificações LPI. Certamente, dentro do programa de certificações da Red Hat, essa é a mais procurada. O nível de engenheiro ele só pode ser obtido se você obtiver o nível de administrador de sistemas, ou RHCSA. A ordem de realização das provas ela é independente. Você pode participar do exame 300, que é o do RHCE, sem problema algum. Você pode ser aprovado nesse exame, mas a sua certificação de RHCE só vai estar expedida, autorizada pela Red Hat, se você também tiver aprovação no exame 200 do RHCSA. A diferença aqui, além dos tópicos, dos assuntos que não estão aqui diretamente nessa apresentação aqui da nossa palestra, mas vão estar disponibilizados nos slides que acompanham esse vídeo na área do assinante do Semana do Linux. Entretanto, apenas para resumir, o foco da certificação RHCSA é uma certificação que tem um foco mais na instalação e administração de serviços básicos, como Samba e FTP e também HTTP. O foco da certificação RHCE, assim como a RHCSA, está na instalação e administração básica do sistema operacional, mas o foco ele é estendido para a segurança do sistema operacional e a segurança desses serviços e bem como a integração destes serviços dentro de infraestruturas de rede. Dentro da realização desse exame, a diferença básica é que você tem 30 minutos a menos para realizar essa prova, esse exame, só que a pontuação mínima continua sendo 210 de um total de 300. E o custo, o investimento médio aí é de R$ 750 para a realização da prova. Por fim, temos a nossa certificação de mais alto nível da Red Hat, a certificação top do programa de certificações da Red Hat, que é o arquiteto certificado, ou RHCA. Para o candidato estar obtendo essa certificação, ele necessariamente precisa estar sendo aprovado em 5 exames, está obtendo 5 certificações de expertise ou especialista para obter esse nível. Temos várias opções de exames, de certificações de expertise dentro da Red Hat, ou dentro do seu programa de certificações Red Hat. O primeiro deles, que eu posso citar assim pelo menos, que é uma das certificações bem interessantes, principalmente com o advento, aí, com o crescimento de tecnologias de cloud computing, que é a certificação Red Hat OpenStack, onde basicamente ali o candidato vai ter que demonstrar habilidades, conhecimentos em gerenciar, criar, configurar
nuvens privadas usando a solução, a plataforma OpenStack da Red Hat. Em seguida, nós temos outra certificação interessante, que é a de Cloud Storage, onde ele vai estar basicamente utilizando, demonstrando habilidades em cima da solução Red Hat Storage Server, que é uma solução assim, muito escalável e muito interessante do ponto de vista de armazenamento de objetos e com excelente integração com outros produtos da Red Hat, como o próprio OpenStack. Outra certificação que também existe disponível ali dentro das certificações de expertise é a certificação de administrador de JBoss, onde das diversas tarefas e conhecimentos que aquele candidato vai ser solicitado durante o exame, serão habilidades para instalar, configurar e gerenciar a plataforma de Application Server JBoss da Red Hat, inclusive realizar o deploy e o gerenciamento de aplicações sobre essa plataforma. Também temos a certificação de administrador de virtualização, que é focada no deploy e gerenciamento sob a solução Heavy da Red Hat, que é baseada no Hypervisor KVM. Temos uma certificação muito interessante, pelo menos dentro da área que eu trabalho, da especialidade, do foco que eu tenho dado ultimamente na minha carreira, que é o gerenciamento e o deployment de sistemas, automação de gerenciamento através da ferramenta Red Hat Satellite para instalação e gerenciamento em larga escala de sistemas. Temos também aí outras opções, também uma muito interessante, que é o gerenciamento de cluster storage, que é focada no deploy e no gerenciamento, na instalação de sistemas de cluster e replicação usando sistemas, inclusive clusterizados. É uma certificação sem dúvida totalmente focada praticamente em alta disponibilidade. Temos outras opções de certificações de expertise, como a certificação, pelo menos uma das mais difíceis, que é de Performance Tuning, onde você vai ter que ser exigido durante aquele exame em realizar o monitoramento de métricas que indiquem performance ou problemas de performance dentro do sistema, verificar diversos parâmetros de configuração avançados ali para adequar o sistema a diversos tipos de cargas de trabalho. Uma outra certificação bastante interessante é uma certificação focada em segurança, que é o Server Hardening, onde as habilidades que aquele candidato vai estar sendo exigido durante o exame, desde o entendimento e aplicação de padrões, boas práticas ou melhores práticas de segurança de acordo com a Red Hat, para evitar acessos não autorizados ao sistema. Outra certificação muito interessante com foco também em Cloud Computing, que é a certificação de expertise em plataforma como serviço, que é uma certificação focada no produto, na plataforma ou solução OpenShift da Red Hat, que ela vai consistir em exigir do candidato, durante o exame, a criação, configuração e gerenciamento de aplicações em ambiente de Cloud Computing. E por fim, nós temos aqui uma certificação bem interessante em virtualização de dados, onde o principal foco do exame é o candidato saber realizar a configuração de múltiplos data sources, inclusive data sources federados ou federates, servindo como source, como fonte para a plataforma do servidor de aplicação de JBoss. Qual das duas escolher? Independente aqui da decisão de cada candidato, de cada participante aqui da Semana do Linux, é importante enfatizar que os dois programas de certificação são muito respeitados no mundo. Não são programas que estão há 1 a 2 anos em atividade, mas estão há mais de uma década. E são programas que todo ano estão procurando inovar e estão sempre primando pela qualidade dos seus programas de certificação. A escolha vai depender muito do foco que aquele candidato, aquele profissional tem. Posso falar no meu caso, eu direcionei minha carreira para soluções, produtos da Red Hat. A Red Hat, sem dúvida, é um
é uma grande empresa e possui produtos utilizados em grandes empresas também. Então, nada mais justo do que procurar seguir a área ou seguir uma linha de especialidade de produtos ou certificações Red Hat. Só que, sem dúvida, independente de qual das duas certificações o candidato venha escolher, um ponto que é importante. Depende da região que aquele profissional trabalhe, ele tem que sempre estar alinhado às vagas e às exigências relacionadas às certificações que essas vagas estão tendo, estão sendo também apresentadas por essas empresas. Eu tenho visto, na maioria das vagas, não só na região de Ribeirão Preto, mas em São Paulo e em outras regiões do Brasil, que hoje existe uma paridade entre as duas certificações, onde a maioria das empresas acabam expondo dentro dos pré-requisitos de vaga que aquele profissional possua uma certificação Linux, mas ele não vê especificando, detalhando qual das duas certificações aquele profissional vai ser exigido. Então, isso abre uma possibilidade bem interessante para mercado e obtenção de vagas para profissionais que escolham ou LPI ou Red Hat. Dicas de estudo. Regularidade é uma coisa extremamente importante. De nada adianta o profissional estudar, mas não estudar com regularidade os tópicos. É importante procurar estudar inicialmente os tópicos mais difíceis. E outra dica interessante, procure marcar o exame para daqui a alguns meses, daqui a algum tempo. Isso é interessante, é uma dica que eu acho bacana, porque é uma forma de você, candidato, se colocar uma pressão. Porque você paga pelo exame, você sabe que ele vai ocorrer daqui 3, 4, 6 meses. Então, você sabe muito bem que você tem aquele prazo, aquele período para cumprir e seguir forte nos seus estudos. Jamais subestime nenhum dos tópicos, independente da sua experiência, porque é quase uma regra para todas as provas e exames de certificação. É sempre no tópico que você subestima que existem aquelas questões que vão acabar te fazendo, vamos dizer assim, travando durante uma prova, durante um exame, e aquilo pode pôr todo o seu planejamento por água abaixo. Outro ponto importante, procure cursos à distância somente se você tem tempo e disciplina no estudo. Aquela ideia que ensino à distância é ruim, não é uma ideia muito correta hoje em dia. Existem muitas instituições que se aproveitam da necessidade que a população tem em estar estudando e oferecem cursos à distância com valores atrativos, mas com baixa qualidade. Mas existem cursos excelentes à distância. O primeiro ponto que tem que se entender quando se procura um curso à distância para estudar para programas de certificação, independente de qual seja. Você tem que ter um tempo e uma disciplina ainda maior, porque o estudo vai depender praticamente de você. Você não vai ter um instrutor o tempo inteiro, então a regularidade, a disciplina, ela vai depender totalmente do candidato. Se você não for participar de cursos focados, especializados, cursos de preparação para um determinado tipo de exame ou certificação, se você for optar pela compra de livros, procure livros oficiais especializados. E também, se você for optar pelo uso de livros, somente se você tiver tempo e disciplina de estudo. Senão, de nada adianta, porque você vai ficar praticamente em rodeios em cima de tópicos e deixando de ter aquela regularidade, aquela organização que é extremamente necessária durante o estudo de cada um dos tópicos. É interessante optar por cursos de formação. Por exemplo, cursos de formação rápido, se você já tiver alguma experiência na área. Por exemplo, a própria Red Hat, só para citar um exemplo, ela oferece cursos que são chamados de Fast Track ou Caminho Mais Rápido, que são cursos que você vai ter todos os tópicos abrangidos em 4 dias, de segunda a quinta-feira, das 8 às 5 da tarde, e no quinto dia, na sexta-feira, por exemplo, você vai estar participando de um exame. Você pode participar dos 2 exames, por exemplo, o RHCSA, de manhã o RHCE no período da tarde, ou você pode fazer um exame num dia e outro exame no outro. Mas independente disso, cursos de preparação, se você tiver recursos financeiros aí no caso,
disponíveis, vale a pena também, porque eles normalmente oferecem um estudo mais dirigido e oferecendo dicas valiosas durante a prova. Independente da prova ser de múltipla escolha e dissertativa, no caso de LPI e hands-on, que são totalmente práticas, como as da Red Hat, pratique todos os tópicos, independente do tipo de prova. A prática ela é fundamental para qualquer pessoa que pretende ter sucesso na carreira, na sua vida profissional. O foco, a disciplina e a persistência são 3 pilares fundamentais aí para qualquer candidato, no caso aqui de certificações técnicas, quando se deseja obter sucesso. O foco ele é fundamental. Portanto, dedicar-se durante o seu período, até mesmo de descanso, sacrificar um pouco o seu tempo de descanso, até mesmo seu tempo com a família, em alguns momentos vai ser necessário, mas isso vai valer a pena porque a qualificação, a partir do momento que você obtém, estudando a fundo, estudando firme para qualquer programa, para qualquer exame de certificação, vai te trazer não só uma qualificação melhor, mas vai realmente dar um destaque, vai trazer algo diferenciado para o seu currículo. Dentro da nossa apresentação aqui, as referências estão disponíveis nos sites oficiais da CompTIA, Ubuntu, SUSE, Red Hat e LPI. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de todos e também a equipe do Semana do Linux pela oportunidade de estar participando aqui como palestrante nesse evento, sem dúvida, fantástico, que vai agregar muito ao movimento de software livre. Referente aos bônus que estarão disponibilizados no portal do assinante da Semana do Linux, o vídeo completo dessa apresentação, assim como os slides, estarão disponíveis na área do assinante. Também serão disponibilizados no portal do assinante referências para materiais extras, como links para ótimos sites contendo simulados online em português, que poderão ser utilizados de base nos estudos para certificações LPI C1 e 2. Também na área do assinante estarão disponíveis outros links, um dele para o download de um appliance virtual compatível com o VirtualBox para um simulado hands-on, que é muito semelhante ao exame da certificação RHCSA. E também, fechando aí a lista de bônus, nós teremos referências para ótimos materiais de estudo, inclusive indicações de livros que permitirão o candidato a estar se preparando adequadamente para a participação dos exames. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato. Muito obrigado a todos pela participação e até a próxima Semana do Linux.